Muito boa tarde, pessoal. Começando aqui mais uns 10 minutos de economia. Hoje falar um pouquinho dos dados econômicos que saíram na China, né? A inflação da China, também lá na Alemanha, e falar um pouco dos balanços que saíram ontem e hoje. Roda a vinheta. Então, pessoal, antes de começar a falar da agenda econômica, vamos fazer aquele giro, como já é de costume. As bolsas operando sem direção definida, né? Algumas subindo, outras caindo. Lá no Canadá está subindo 0,53%, o S&P 500 com queda de 0,24%, Ibov caindo um pouco mais forte, né, caindo 0,75%, FTSE no Reino Unido subiu 0,80%, DAX com alta de 0,49%, China caiu 0,49%, Nikkei no Japão com queda de 0,53% e Austrália com alta de 0,37%. Vindo aqui para o nosso índice de ganância e medo, no mesmo nível que a gente falou na segunda-feira, né? Nível de 69, menos ganancioso, né? Não está mais extremo ganancioso, mas ainda continua ganancioso, né? O S&P que está passando por uma consolidação. Vindo aqui para o DXY, está com queda de 0,08%. Uma básica consolidação aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias aqui trabalhando nessa região, entre os 102 e os 103 praticamente. Deve romper, pelo que formou aqui no pregão de ontem, hoje já está defendendo aqui essa queda, provavelmente deve testar a parte superior amanhã. Vindo para o S&P que já testou duas vezes, né? Ontem ele testou essa região aqui do 4.460, hoje novamente caiu, testou essa região e já se recuperou, né? Se a gente observar aqui onde está a linha tracejada, a gente vê que foi um topo aqui em julho, né? Foi um topo que ele veio aqui, testou essa região de topo e já se recuperou. Caso se recupere, próximo alvo vai ser essa região de topo, 4.597, que é o topo, o último topo deixado pelo S&P. Caso venha perder essa mínima, próximo alvo aqui no 4.390. Vindo para o petróleo ontem deu uma boa recuperada, né? Pode ver aqui que o candle, aproximar um pouquinho mais. Pode ver que o candle deixado aqui ontem foi de defesa compradora, né? Estava caindo, testando a região de fundo aqui no 83. E aí teve uma força compradora que levou o preço para um fechamento positivo com 0,28%. E hoje opera em alta de 1,65, já testando aqui essa região de topo, né? A gente pode ver aqui um topo de abril que foi deixado. Se romper esse patamar dos 87, próximo alvo aqui no 89. E se romper essa região, o próximo alvo será nos 100, né? 98 aqui, região dos $100 por barril. Mas não deve ir de vez, né? Deve ficar provavelmente consolidado aqui nesse patamar, nessa região dos 90, entre os 90, 80 e 90, deve ficar um pouquinho aqui ainda, para depois sim buscar novos topos. Vindo aqui agora para o minério de ferro que ontem fechou na madrugada, né, de terça para quarta, fechou com alta de 1,98 após forte queda aqui, consegue se recuperar, mas ainda não foi suficiente, né? Ainda tem muito chão para correr. E muito provavelmente essas quedas devem ser por conta de um dado, né, que saiu lá na China. Vou falar primeiro dele aqui da balança comercial, isso aqui saiu ontem. A balança comercial da China teve uma alta, né? Era guardado 70 bi de dólares, veio 80, muito por conta da queda nas importações. A gente pode ver que caiu de menos 6,8% para menos 12%, né? Mais que dobrou aqui a queda nas importações. E muito provavelmente é por conta da China estar tendo um desaquecimento econômico, né? E aí é normal recuar as importações, importa menos, consumindo menos, não tem por que importar, né? E as exportações também teve uma leve queda aqui de 2,1%, nada muito relevante, mas o impacto foi mais nessa parte de importação da China. Lá na Alemanha foi divulgado o IPC, veio abaixo do mês anterior, o acumulado do mês anterior estava em 6,4%, veio 6,2%, né? Apesar do mensal ter ficado igual e em linha com o esperado, a Alemanha conseguindo aqui dar uma recuada de 0,2 pontos percentuais. Muito pouco ainda na Alemanha, que está bem complicado de conseguir regular seus índices inflacionários, né? Alemanha e Reino Unido então, são os países que têm mais dificuldade de regular, mas está, aos poucos, está conseguindo reduzir. Outro dado importante que tivemos ontem foi esse aqui, né? O IPC da China. A gente pode ver que o IPC saiu de zero, no acumulado de 12 meses, para menos 0,3, né, deflacionário em 0,3. E esse dado foi positivo, né, as bolsas até que reagiram no começo do pregão, mas depois já começaram a cair novamente,
dado positivo para a China, conseguindo controlar seu índice inflacionário, e aí cria uma leve esperança naquele se vai ter de fato estímulo, né? A China também está vivendo essa parte de controlar a inflação com juros, e aí, caindo na inflação, assim, a China pode ter uma folga ali, né, para gerar um pouco de estímulo e a melhorar a economia. E melhorando a economia da China, melhora a economia do mundo, né? Aqui é o índice de preço ao produtor, PPI, lá da China também. A gente pode ver que ele estava bem elevado aqui em 2021, pós-pandemia, né? E aí ele começou já a apresentar o recuo, né? Vinha alguns meses aqui de queda, e essa foi a primeira alta depois da sequência de quedas aqui que a China fez, né? Esse dado é um pouco preocupante, né? Como a gente fala aqui sempre. Primeiro o produtor sente o impacto da inflação, depois passa para o consumidor, né? Se começar a aumentar esse valor aqui do índice de preço ao produtor, provavelmente vai começar a aumentar também o índice inflacionário lá na China. Aqui no Brasil, tivemos o índice do confiança do consumidor, né? Índice primário de sentimento do consumidor medido pelo Reuters. A gente pode ver aqui que a gente vinha em 3 meses seguidos aqui subindo, né? 55, 58 e 60, e agora a gente recua pelo primeiro mês para 57,87, né? Retornando aqui a patamares de abril. Não é muito positivo esse dado, né? Tendo recuado a confiança do consumidor. O consumidor que diz que dita, né, a economia, se o consumidor está desconfiado, ele reduz o consumo e aí a economia também não cresce, né? O país não cresce. Um dado interessante que eu peguei aqui, a gente estava falando do Reino Unido, está difícil de controlar, né? Foi justamente essa parte entre a relação entre a dívida pública do setor público e o PIB, né? Aqui, no caso, 100% do PIB, essa linha tracejada, e aí a gente está chegando aqui nesse patamar da dívida em 100% do PIB, né? E a gente consegue ver aqui que a última vez que isso aconteceu foi na década de 60, 70, né? Entre 50 e 70 ali foi a última vez que aconteceu, né? Em 1960, mais ou menos, foi a última vez que o Reino Unido ficou com a dívida maior que a economia. E aí começa a preocupar, de fato, lá a questão do Reino Unido, né? Vamos acompanhando os dados que estão saindo, que estão sendo reportados, para ver se vai ter alguma melhora nesse cenário, mas começou a ficar bem preocupante a economia lá no Reino Unido. Vindo a partir de balanço, peguei as empresas mais importantes que reportaram os balanços, começando aqui pela TOTSV, TOTS 3, teve uma receita líquida de 1,1 bi, né, um aumento de 17% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado veio 256 milhões, um aumento de 12% em relação ao trimestre. E aí a empresa reportando balanço bom, né? A empresa de tecnologia consegue reportar um bom balanço, né? Vindo aqui agora para a Eletrobras, também reportou seu resultado. O resultado mais fraco, né, mais tímido da Eletrobras. A receita bruta aumentou em 4% no comparativo com o trimestre passado, com o trimestre de 2022. Vindo para os mais importantes aqui, o EBITDA aumentou somente 2%, né? A empresa não teve crescimento, né? Ficou estagnada, receita e EBITDA ficaram estagnados. E o lucro líquido caiu, né? Caiu 67% em relação ao mesmo trimestre de 2022, né? Que tinha sido 2,3 bi, nesse trimestre veio 764 milhões. A empresa ainda continua no lucro, mas apresentou uma boa redução em relação ao seu lucro, né? Muito provavelmente por conta desses aumentos que a gente teve de redução, aumento na taxa de energia elétrica, impacta diretamente essas empresas. Vindo para a Gerdau agora, empresa do setor de minério, volume de vendas caiu 9,6%, né? Provavelmente impactado por conta da China, né? A China que é a maior consumidora de minério de ferro do mundo. E aí a gente vê aqui o resultado, né? Receita líquida caiu 20,5% e o EBITDA ajustado caiu 43%, né? Resultado bem ruim da Gerdau. Porém, veio acima das expectativas dos analistas, né? O Invest mesmo faz essas projeções e os dados ficaram acima, mas reduziu bastante em relação ao ano passado. Vindo aqui agora para BTG Pactual. BTG Pactual teve um lucro líquido ajustado de 2,2 bi, crescimento de 27% em relação ao trimestre do ano passado. Receita 4,5 bi, crescimento de 20%, né? E o BTG Pactual reportou um lucro recorde nesse trimestre, né? Diferente dos outros bancos que reportaram lucro ali praticamente em linha ou bem parecido com o trimestre do ano passado, o BTG está apresentando um crescimento, né? O banco crescendo bastante,
está crescendo bastante, tomando bastante mercado, né? Quem acompanha o mercado financeiro vê aí que foram diversas corretoras que abriram do BTG e está tomando bastante a fatia do mercado. Vindo aqui agora para a Braskem. Braskem também o resultado não foi muito bom. Em comparação com o trimestre de 2022 com 2023, teve uma queda de 31% na receita líquida de vendas. O EBITDA recorrente caiu 82%, né, uma queda mais forte aqui no EBITDA. Lucro líquido, né, no caso prejuízo, saiu de 281 milhões para 156, né, uma leve redução aí no prejuízo da Braskem, mas ainda continua muito ruim, né? A gente vê aqui também outro dado que é bem importante, geração de caixa, caiu de 489 milhões para negativo em 132 milhões. O resultado da Braskem não foi tão positivo, né? A empresa já vinha apresentando quedas atrás de quedas, já era provavelmente previsto essa queda no balanço. Passar aqui rapidinho as ações que estão mais caindo, mais subindo. As estão caindo. CVC caindo 7,99%, Pets caindo 6,35%, Lojas Renner caindo 5%, Azul caindo 4,79% e Cogna caindo 4,68%. Né? Empresas aqui mais relacionadas ao setor de consumo, né? CVC também reportou seu balanço, reportou um prejuízo, né? Reportou um aumento de 76% no seu prejuízo. E a gente vê aqui o resultado na cotação da bolsa. Né? Os investidores provavelmente não gostaram do balanço. São Martinho subindo 2,71, Via Varejo subindo 2,73, Rail subindo 2,02, Petrobras 3, né, a ordinária, subindo 1,28, BIF subindo 1,13, Locweb subindo aqui 1%. Né? Bem misto hoje as altas e baixas, né? Setor de consumo, de varejo caindo numa ponta, outras ações subindo, muito provavelmente porque ontem algumas ações do varejo caíram muito forte. Hoje algumas continuaram caindo, diferente da Via Varejo, que está aqui já se recuperando, positivo para a Via Varejo. Né? Ibov que cai agora no momento 0,68%. E vindo aqui para o gráfico, vai deixando um candle aqui de força vendedora, né? Mas não perdeu essa mínima do dia de ontem. Né? Caso venha testar essa mínima aqui, tem que apresentar reação, porque senão o que vai acontecer aqui é que os investidores, os vendedores, né, os ursos do mercado, vão empurrar o preço para baixo, vão tentar empurrar o máximo possível para chegar nesse suporte aqui, nessa consolidação que durou bastante tempo. E se chegar aqui, muito provavelmente vai perder. Né? Se não tiver defesa nenhuma aqui, vai perder, e aí o próximo alvo do Ibov vai ser um pouco mais lá embaixo. Né? Vai ser aqui próximo à média de 200, né, 112 mil pontos, caso venha a perder essa região. Vindo para o dólar está operando em leve alta de 0,07%. Dólar que está em direção também aqui, né? A gente vê que ele subiu no dia da redução da taxa de juros. Provavelmente essa subida aqui foi por conta do resgate, né, da renda fixa. Muitos investidores devem ter tirado o dinheiro porque começou a reduzir os juros e aí começa a preocupar um pouco, né? Vai render menos. O Brasil, como um país bem arriscado, tem que entregar uma rentabilidade maior, né, por conta da relação risco-retorno. Talvez fique mais interessante para os estrangeiros, né? Não vou falar o geral, mas vamos falar assim dos americanos, por exemplo. Talvez seja mais interessante para eles investir lá no próprio país por conta da segurança. E aí o dólar está operando aqui sem direção. Né? Caso rompa essa máxima aqui do 4,96, deve testar a região do 5, caso venha perder essas mínimas aqui, 4,90, 4,85, até fechar o gap aqui, né, 4,85. Se vier para testar essa ponta aqui e perder essa média de 21, deve testar de novo aqui os 4,75. Então era isso, pessoal, que eu tinha que falar para vocês. Agradecer a todos por assistir esse vídeo. Peço a vocês que compartilhem nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, YouTube. É muito importante para o nosso trabalho essa ajuda de vocês que estão sempre nos assistindo aqui. Vou ficando por aqui. Até sexta. Tchau, tchau.